Boa noite, meus irmãos. Estão pedindo para eu falar alto. O nordestino não consegue falar muito alto. O nordestino fala compassado, devagar e baixo. Mas eu vou me esforçar. E que o nosso anjo guardião nos dê a intuição necessária para bem conduzirmos o tema dessa noite. Que, como foi anunciado, carrega a tua cruz. O carregar a nossa cruz, normalmente quando a gente ouve alguém dizer que eu estou carregando uma cruz, que aquilo é minha cruz, normalmente são momentos de dificuldades, são momentos de desafios, são momentos de sofrimento, de abandono, que um ser humano está passando. Estou carregando a minha cruz. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, nós vamos contar um texto de Chico, com a psicografia de Chico, com o espírito Humberto de Campos e irmão X, que é bem pertinente ao tema dessa noite. Conta Humberto de Campos, eu vou ler para a gente ser bem fiel ao texto. Conta Humberto de Campos que uma pobre viúva, assoberbada de sofrimento, apelara para Deus a fim de que modificasse o tamanho, o volume, o peso da cruz que ela carregava. Porque ela disse assim: tudo na vida me havia falhado, no amor, no lar, na sociedade e no emprego. Ela dizia: Senhor, por que me deste uma cruz tão pesada? Por que colocaste nos meus ombros tão fracos, Senhor? Retira de mim essa cruz. À noite, essa senhora, mergulhada no sono, com aquela alma cansada, angustiada, ela foi levada a um palácio resplandecente e um emissário do Senhor apontou a ela uma sala majestosa, uma sala de muita luz, e disse a ela: aqui, minha filha, estão todas as cruzes de todos os encarnados na Terra. Eu fui fazer a conta, deve ter uns 8 milhões de cruzes ali. Cruzes de todas as matizes, de todos os feitios e de todos os tamanhos. Está aí, minha filha. Deus lhe deu a oportunidade de você escolher entre essas cruzes todas, uma que seja mais leve do que essa que tu carrega nos ombros. A senhora ficou assim, satisfeita. O Senhor atendeu as minhas preces. De cruz em cruz, pegava, colocava no ombro, deixava ali, carregava um pouco, andava um pouco com aquela cruz. Até que ela escolheu uma. Ela pegou essa cruz. Antes disso, o emissário disse para ela: minha filha, você pode escolher qualquer uma. Atrás está gravado, está cunhado o nome do dono, do possuidor dessa cruz. Mas você pode trocar, pode escolher, que nós vamos trocar. O que ela fez? Provou uma, provou outra, provou todas. Aí ela escolheu a dela. Ela levou para o emissário e falou: está aqui a cruz, que é bem mais leve do que a minha cruz. Tenho certeza que meu ombro não vai ser macerado, não vai ser ferido por esta aqui. O emissário do Senhor virou a cruz. Senhora, esta cruz é a tua cruz, é a cruz que o Senhor te deu. Pegue, vá embora, não duvide jamais que o nosso Pai justo e misericordioso iria colocar um peso, um fardo nos seus ombros, se você não pudesse carregar.
nosso Pai jamais daria uma responsabilidade se nós não pudéssemos cumprir. Porque o nosso Pai nos conhece. Vá, não duvide nunca do nosso Pai justo e misericordioso. Claro, quietinha, bonitinha, aceitou e foi para casa. Isso, meus queridos irmãos, como a gente pode bem perceber, a nossa cruz, a cruz que nós carregamos, ela é pessoal. Ela é aquilo que exatamente nós podemos carregar. É aquela que foi feita exatamente para nós. Não adianta acharmos que a cruz do outro é mais leve, que a cruz do outro é mais fácil de carregar. Não existe. Essa cruz é o modelo certinho para que você venha carregar. Porque o nosso Pai é justo e misericordioso. Mas nós vamos fazer um parâmetro agora para saber o seguinte: se a nossa cruz, a cruz que nós dizemos que estamos carregando, que é a dificuldade, que é o trabalho, que é o abandono, que é o sofrimento, que é a dor, vai se equiparar à cruz do Mestre Jesus. Porque, vamos dizer assim, essa denominação de carrega a sua cruz foi baseada justamente na cruz que Jesus carregou. Então vamos fazer esse parâmetro. Jesus, ele foi um judeu dissidente que ele angariou para ele muitos seguidores, o que irritou os imperadores romanos. E isso foi o que causou justamente o decreto, a decretação da morte de Jesus por crucificação. Jesus sabia muito bem que as criaturas que eram ali presas na cruz, ou morte por crucificação, Jesus sabia que eram bandidos, assassinos, serial killers, vamos dizer, para a gente entender, ou não só isso, todas as criaturas que se voltavam contra o Império Romano ou que, de uma certa forma, faziam um motim. O Império Romano enquadrou Jesus justamente disso para condená-lo à cruz. Nós sabemos que a cruz de Jesus não é que ele carregou, tinha 22 quilos, não é a cruz, não é a cruz, é somente o vertical, pesava 22 quilos, porque a horizontal estava ficada lá em Gólgota, onde ele seria, ou no Calvário, onde ele seria crucificado. Agora imagine nós, Jesus teria que subir uma ladeira que era 600 metros, é um quarteirão, vamos dizer, pedregulho, carregando um travessão nas costas. Já nesta posição, eu digo para vocês, se nós colocarmos na nossa mão 1 quilo, meio quilo, 50 gramas na nossa mão, se nós andarmos meio quarteirão, esse peso, a nossa mão vai enfraquecer, esse peso vai se duplicando. Chegando a uma determinada hora, que conforme você andou, se andar aqui em Santa Helena, então não sei, nesse calor, esse peso não fica só duplo, muito mais. Agora imagine Jesus, 22 quilos, subindo ladeira, pedregulho e sendo açoitado. É ou não é um sacrifício? É ou não é uma dor insuportável? E Jesus ali, ele caiu 3 vezes. Não, vai lá, Cirineu, pega, ajuda Jesus a carregar a cruz, porque ele tem que ser crucificado. E outra coisa, a pessoa, o indivíduo que foi crucificado, ele ficava entre 3 dias, 4 dias, não morria. Jesus não foi o caso, Jesus ficou só 6 horas. As aves de rapina já sabia, já de prontidão,
ia, olha, a criatura viva na cruz, as aves de rapina vinham comer os olhos, comer o nariz, e a criatura viva e comer a bochecha. Quando não, apodrecia o corpo e ia despencando, e os animais comendo. Quando não, era jogado no lixo com os excrementos. É um verdadeiro martírio. Não foi o caso de Jesus, porque José de Arimateia pediu a Pôncio Pilato o corpo de Jesus para que ele pudesse enterrar. Agora eu pergunto a todos vocês, existe alguma similaridade, alguma coisa no nosso carregar a cruz que se assemelhe o mínimo possível com essa cruz que Jesus carregou? Claro que eu, você, todos nós vamos dizer, não tem, não há dor maior do que o que Jesus passou. E se eu disser para vocês que existe sim, que é bem similar sim, nós poderíamos não saber nem o que é o carregar uma cruz. A nossa vida deve ser o mínimo do mínimo do mínimo do que é um sofrer. Porque nós sabemos que há pessoas que sofrem maltratos dentro da própria casa. Existem filhos problemáticos, usuários de drogas, que batem nos pais, roubam os pais. Existe serial killer, que acho que todos sabem, que é aquele indivíduo que mata em série. Eu pergunto, que pai ou que mãe é essa? Que criou um filho desde pequeno, que educou? Não é um martírio? Que eu digo assim, não é comparado a carregar uma cruz? Agora imagine, existe dentro do lar um cônjuge, eu falo cônjuge, porque existe mulher também, perversos, tiranos. Eu tive o prazer, ou o desprazer, de ter um vizinho que eu morava em Minas Gerais, em Machado. Eu tive o desprazer que eu dizia assim, não existe na face da terra isso. O homem era tão tirano, que eu mesmo dizia, não, está me prejudicando, eu estou passando mal. E a senhora abnegada, ele já saía chutando, ela, calma amor. Olha, sinceramente, eu vou ter que nascer, eu vou ter que ter várias vidas e nascer várias vidas. Porque eu iria corrigir. Não sei como, porque tem gente que não tem correção. Gente, existe ainda, eu sempre tenho dificuldade, mas as psicólogas que me perdoem, eu tenho uma dificuldade, eu guardo tudo na vida, só não guardo isso. Eu conheci um casal que tinha 2 filhas, isso no Balneário Camboriú, que tinha 2 filhas. Eu estou falando em criaturas que fazem sofrer o outro, o martírio da cruz. Ela tinha 2 filhas, uma era psiquiatra e a outra era neurologista. Moravam lá na capital de Minas Gerais. Uma delas, que era a psiquiatra, eu digo assim, por desgraça da natureza, ela teve um filho com transtorno de personalidade grande, forte, horroroso, que chama-se TOD. Transtorno opositor desafiador. Se vocês querem saber, eu conheci os avós. Estudavam, era espírita como a gente, estudava, fazia o curso com a gente. Se eu disser para vocês que se existe inferno, esse é o verdadeiro inferno. Uma pessoa, uma criatura, uma mãe, porque me desculpem os pais, quando a desgraça entra por uma porta, os pais são os primeiros a sair, as mães ficam sempre. Olha, é minoria dos pais que ficam para ajudar as mães. Essa criança, desde quando nasceu, a mãe psiquiatra dizia, essa criança tem coisa errada, alguma coisa não está certo com essa criança. Quando ela ia dar de mamar no seio, ele mordeu de dar pontos no seio da mãe. Deram mamadeira, ele comia, ele esmagava o bico da mamadeira. Plantas, animais, ele queimou um animal, ele matou um cachorro.
E ele foi para a escola, época de escola. Ele foi expulso de 3 colégios. A mãe psiquiatra, casa Ferreira de Pau. Eu faço tudo, mas eu não posso fazer pelo meu filho. Porque eu não posso ajudar o meu filho. O que ela fez? Vou matricular num colégio militar. Que no colégio militar, aí vão dar um jeito. Primeira semana, o menino já mostrou que veio. O que aconteceu? Você vai para uma casa de correção. Vai para a casa de correção. Aí a mãe diz assim, não quero mais essa criança, não quero, todos os transtornos, eu já apanhei, eu já tenho cortes, ele já fez de tudo que não pode, já foi presa, tudo. Não quero mais. Os avós, que são os nossos amigos, não, eu quero para mim, é meu neto, eu quero para mim. Trouxe para o Balneário Camboriú. Primeira semana, eu vou consertar, a avó sempre acha que conserta, que tem poder. Filho, levanta, tomar café. Ele é opositor, veja bem, desafiador. Ele adora, vamos dizer assim, desafiar. Desafia professor, desafia colega, desafia tudo que pode. Filho, vamos levantar, vamos tomar café? Não. Como não? Não. Por que tomar café? É hora? Não tem hora. Não, então você tem que se arrumar porque você tem que ir para o colégio. Não, eu queria assim. De pijama? Sim, de pijama eu vou. Então vai. O bullying vai tomar sol, vai comer solto com você. Imagine, se alguém peitou esse menino. Não. O avô, que é o nosso amigo, botou o menino dentro do carro de pijama, sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem tomar café, vamos para a escola. Quando chegou no primeiro sinaleiro, ele é desafiador às normas. Vô, por que você parou no sinaleiro? Eu parei no sinaleiro porque meu filho tem a lei do trânsito. Não, por favor. Ele fez alguma maracutaia com o vô ali, que ele botou o pé no acelerador, não sabe-se como. Claro que o avô foi trombar ali na frente. Frigir dos ovos. Ninguém sabe onde anda esse menino. Comenta-se que ele é um desses serial killer que tem por aí. É ou não é? E, vamos dizer assim, bem parecido com os maltratos que Jesus passou. E a gente acha que a nossa cruz é pesada, que nós achamos que para nós nada dá certo, porque o vizinho, porque o marido, nós estamos no céu e não sabemos. Nós não sabemos 1/3 do que se passa nessa vida. 1/3 nós não sabemos. E achamos que a nossa dor é maior do que a outra, que a nossa cruz é maior do que a outra. Deus não castiga ninguém. Ele dá exatamente o que você merece. Você tem o que você merece, o que você conquistou, porque existe a lei do merecimento. Da mesma forma que você merece ter coisas boas, você, por uma atitude, por um comportamento inadequado, você merece ter coisas ruins. Você angariou. Então, quando as coisas acontecem, pensa, aonde eu errei. Meu filho, o que eu fiz, o que nós fizemos um para o outro, alguém de nós dois somos devedores. Alguém de nós é o devedor nessa não concordância entre um e outro. Agora nós sabemos que se nós também não cortarmos as tendências dos nossos filhos, nós vamos ter verdadeiros tiranos dentro de casa. Bonitinho, ele matou o passarinho, ai que lindinho, olha, ele quebrou a perna. Bonitinho não, preste atenção. Nós estamos reforçando o indivíduo negativamente. Nós não temos que achar graça para que essa cruz não seja carregada por nós depois. Vamos ficar atentos no comportamento do nosso companheiro ou da companheira, que tem os nossos irmãos aqui. Esses comportamentos aberrantes, é normal. Não é normal.
nós temos que corrigir, sim. É um ato de caridade nós corrigirmos uma pessoa. Não é se intrometer na vida do marido ou na vida do filho, não. É um ato de caridade que nós temos que fazer para eles e para nós. Essa correção que se faz necessária. Então eu pergunto para vocês novamente. Vamos dizer assim, a equiparação com a cruz de Jesus? Claro que há. Só que nós só enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. Tudo bem, até aí a gente fala assim, já entendi. Mas o que fazer? Essa mãe ou esse pai que tem esse verdadeiro tirano dentro de casa, o que fazer? Vou apontar. Olha, aqui, nesse livro, que é um livro, é o nosso livro de estudo, é o nosso livro de cabeceira, nós temos aqui todas as respostas possíveis e imaginárias. Eu e minha filha, nós servíamos um café à tarde, em uns lar dos velhinhos lá no Balneário Camboriú. E a gente se preocupava com uma senhora idosa. A minha filha sentou do lado para saber. Essa senhora é filha de um médico. O médico, porque a senhora tinha dinheiro, o médico veio de uma capital, trouxe a mãe, botou sentada ali na Avenida Atlântica e abandonou a mãe com 90 e tantos anos. Sumiu. Passa um, olha aquela senhora, passa outro, olha aquela senhora. Vamos chamar a justiça para ver isso, vamos chamar a assistência social. Foi abandonado pelos filhos, pelo filho único, por causa de uma casa, por causa de um apartamento, que a nora queria morar lá, mas que a sogra não precisava ficar lá. É ou não é um carregar uma cruz? Um único filho, abandonar uma mãe num lugar que ela nunca viu. Olha o desespero com 92 anos. Aqui diz bem, no capítulo 14. Primeiro que ele vai falar da ingratidão dos filhos e laços de família. Eu achei assim, divino quando diz assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai. O honrar o vosso pai e a vossa mãe não é só dizer bom dia pai, bom dia mãe, benção pai. Não, é ter cuidado por eles. Eu estou já aqui com 82 anos, já estou preparando a minha cruz, porque a gente sabe que não é fácil, o idoso não é fácil. Ali diz assim, Deus, olha, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Olha só um detalhe, Deus pune sempre e de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Deus pune sempre quem não honrar a sua mãe ou seu pai. Sempre aparecia na televisão, agora eu não vejo mais, um pai que forrava de jornal o chão, pegava umas caçapinhas, pegava o pai e punha sentar para comer ali. Um dia esse mesmo pai chega no quarto do filho, aquele mundo de jornal. Ô filho, o que é esse mundo de jornal aqui? Ah, pai, o senhor está ficando velho e eu vou precisar de forrar o chão para o senhor comer, para eu fazer de você o que você fez com meu avô. Cuidado. Deus pune sempre quem não honrar o seu pai e a sua mãe. Lembrando bem. E quanto aos filhos? No capítulo 14 mesmo, do mesmo livro, ele diz assim, claro, gente, a gente está falando em normas gerais, não é específico. Cada um depois vai fazer, porque aqui a finalidade dessa exposição é a reflexão. Nós vamos, aonde é que está nos cabendo? O que nos coube? O que essa senhora falou que está batendo comigo? Mas olhe bem, nós pedimos numa programação reencarnatória, nós pedimos para vir com aquela família, ter aquele filho, eu quero casar com aquele marido.
desde que nós tenhamos condições, desde que nós sejamos evoluídos o suficiente para escolher. Senão nós vamos vir na confusória. Então, olha bem o capítulo 14, o que é que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Pensai que cada pai, cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Dizem os espíritos que quando a gente chega do outro lado da vida, a dor moral é tão grande e insuportável. As cobranças que nós, não existe juiz do outro lado da vida, a nossa consciência vai nos cobrar. Este capítulo vai dizer o seguinte: você fez tudo o possível e o impossível por este filho. Você corrigiu esse filho. Você fez tudo. Porque não é só você, eu vou dar tudo que esse filho quer. Bom pai, não. Esse não é o bom pai. Não é o que dá tudo que o filho quer. É o que o filho precisa. Eu tenho que trabalhar, eu vou deixar sozinho. Tem horário para trabalhar e tem horário para cuidar dos filhos. Ou faço como nós, eu e minha filha, vamos abandonar pelo menos 4 anos sem vencimentos para cuidar dos filhos, até que conseguiam falar. Tem colégios, mas fiquem de olho nos colégios. Porque o colégio não tem obrigação de educar. Educar, sim, mas não ficar educando socialmente nossos filhos. Porque nós sabemos que hoje, na nossa realidade, tem filhos que vão ao colégio, que mandam chamar o pai. Eu sei porque uma diretora me disse. Mas é esse velho que vocês mandaram chamar? Olha o grau que andam as nossas crianças. Por quê? Ficam o dia inteiro com uma televisão na sua frente. Ficam o dia inteiro com o celular na frente. Que educação a gente está querendo dar para esses filhos? Um TikTok? Acho que é TikTok? Que não tem nada que se aproveite? Me desculpem. Vai ser cobrado. Se você fez o possível e o impossível com essa mãe, que os seus avós são meus amigos, ela fez o possível e o impossível por esse filho. Ele é um serial killer, mata em série. Não tem mais o que culpar a ela. Ela não pode se sentir culpada, porque ela fez o possível e o impossível. Mas eu tenho certeza que uma mãe não faz, uma mãe, um pai, que existem pais maravilhosos também, existem pais que são mais mães do que a própria mãe. O possível e o impossível nós temos que fazer por nossos filhos, porque eles não são nossos filhos. Ele é filho do nosso pai, que nos colocou ali sob a nossa guarda, porque ele tinha certeza que nós íamos educar esses filhos. Então, meus queridos, não vai adiantar de nada nós descartarmos ou os nossos filhos, ou os nosso marido, ou a situação, colega, não adianta. Porque a desvinculação de um filho ou de uma pessoa difícil com a gente só é desvinculado quando, vamos dizer assim, for resgatado todos os débitos que há entre os dois. Porque senão vai voltar para nós novamente. Sabe aquela prova que você faz na escola? Que você não passou? A prova vem de novo para você? Não vai ser assim. Não adianta você dizer, olha, não dá mais. A não ser nesse caso, que é impossível. Você fez o possível e o impossível. Aí sim. Porque no demais, você vai ser apresentado novamente para você. Não adianta. Então, aquela criatura difícil que está ali na sua família, aquela criatura tóxica, seja em forma de irmão, seja no pai agressivo ou a mãe agressiva, nos pais agressivos, a gente tem que lembrar uma coisa: essas criaturas, quando são associadas à nossa casa, à nossa família, provavelmente nós causamos um mal terrível para essas criaturas, que nós temos que ficar debaixo do nosso teto, para que a gente venha a saldar a nossa conta. Primeiro,
com esse inimigo que nós temos dentro de casa. Façamos o possível e o impossível. Na base da generosidade mesmo, na base da caridade. Não é fácil, não é fácil. Todo mundo tem sua cruz. Mas vamos fazer dela uma forma melhor de nós carregarmos. Quando tiver na hora de terminar, você me avisa. Eu não sei quando é o tempo. Ah, tá joia. Porque pela primeira vez, marinheiro de primeira vez é assim, ou joga. Então é assim que nós vamos. Nós vamos assim, olhando para ver se as que estão há muito tempo aqui em casa, se as olha, não é assim. Eu já fui palestrante lá, mais online, depois presencial, na minha terra, lá no Balneário Camboriú, em Londrina também, que eu fui. E sempre eu tinha alguém, só faz assim, tá? Às vezes eu ficava lá, porque você já viu, porque o tema é empolgante e eu sou prolixa. Eu vou lá, não sei aonde, para voltar aqui. No livro, Jesus no Lar, que é a psicografia de Chico Xavier, o espírito de Nélio Lúcio, narra, é que a gente acha assim, é um apóstolo de Jesus. Se é um apóstolo de Jesus, é uma pessoa super e hiper equilibrada. Nada. Simão Pedro era bravo, Simão Pedro era empesado, Simão Pedro era impulsivo. Ele falava o que bem queria, o que bem via na cabeça. Simão Pedro. Jesus morava com Simão Pedro em Cafarnaum. E Jesus, em determinado momento, ele reunia todos os seus discípulos, todos os seus apóstolos, e ficavam juntos, como diz o outro, jogando conversa fora. Aí um contava da vida, outro contava da vida particular, outro dizia, o problema meu é esse, Senhor, eu não entendi isso aqui. E Jesus, com aquela calma personificada, ouvia um, ouvia outro, e de olho em Pedro. Ouvia aquele, dava a sugestão, dizia, você está errado, não, faça assim ou não faça aquilo lá. Nunca condenava e nunca, nem tampouco recriminava. Mas de olho em Pedro. Pedro, o que está acontecendo com você? Tudo que se pergunta para você, você vem com uma resposta entroncada. O que está acontecendo com você, Pedro? Estou bravo. Estou nervoso. Fale, Pedro, o que houve? Briguei com um tio e um primo meu. Mas brigou por quê, Pedro? Porque esse meu tio diz que eu estou lapidando o bem da família. Não é verdade. E o meu primo quis me bater em plena via pública. Jesus olhou e falou, e o que você fez, Pedro? Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu reagi da forma que tinha que e não me arrependo. Jesus parou, pensou e falou, Pedro, o que faz o carpinteiro na construção de uma casa? Pedro virou uma fera. Mestre, eu estou aqui falando que eu briguei com o primo, que o meu primo queria me bater, e você vem me perguntar o que um carpinteiro faz para construir uma casa? Constrói. Jesus, calma. Constrói com o quê, Pedro? Com ferramentas, com os instrumentos para se constrói uma casa. E Pedro ali, já em ponto de bala. Olhe bem, começa Jesus. Aí, Jesus falou assim, bem irritadíssimo, falou, olha, mais uma vez, o construtor, ele vem construir com a ferramenta. Jesus, entendi. Agora, você sabia que as primeiras ferramentas que o nosso Pai nos dá é esse filho, que agora, aproveitando, que não foi bem esse termo, que é esse filho que tem problema dentro da sua casa, que é esse cônjuge irritado, tirano. Você sabia que é essa criatura difícil dentro da sua casa? Essa é a primeira ferramenta que Deus nos fornece para a construção do bem em nós? Pedro quieto. Você sabia, Pedro, que se você não conseguir amar o que estão dentro de casa, se tornar deles seus inimigos, como é que você vai amar um estranho na rua? Se o nosso lar justamente foi colocado com essas pessoas, para a gente aprender a amar, para aí sim a gente estender para o nosso próximo.
porque todos somos filhos do mesmo Pai. Então, Pedro, pensa nesse seu primo. Pensa naquilo que vai fazer. Então, essa lição é bem para nós. Se nós não conseguimos aguentar, porque a barra pesa para todo mundo. Tudo que está dentro de casa, mas ele vai aguentar os de fora. Eu sempre estou colocando a minha filha na jogada, que quando eu não coloco meu marido na jogada, né? A minha filha, cada vez que a gente passa por uma dificuldade, que a gente vence essa dificuldade, ela fala assim: mãe, mais um tijolinho nós já levamos para a nossa construção da nossa casa, do outro lado do mundo, né, mãe? Que não foram poucas. E não está sendo pouco ainda. Não está sendo pouco. Porque eu estou com um problema seríssimo dentro de casa. Mas de Alzheimer, pessoa muito doente, tem escaras, tem uma série de problemas dentro de casa. A faxineira falou assim: eu não sei como que a senhora consegue rir ainda. Eu danço perto dele. Aí fico brava também. É criança, é um bebê. Eu tenho um bebê de 2 anos. O bebê de 2 anos você põe no carrinho e vai tomar banho. Esse grandão você não pode. Primeiro porque não anda mais. Agora nós fomos lá para dar comida. Não tem que fazer comida. Ele tem que comer. Como é que faz? Se come, ou ele cospe na gente. Tá, já vou terminar. Ou é assim a vida. Então, meus queridos, já fizeram assim para mim, tá bom? Então, nós assim, quando a gente não vai aproveitar essa ocasião de nós convivermos com os familiares difíceis, que constitui a melhoria para nós, é impossível, humanamente impossível, você amar o próximo. A família, aonde nós estamos assentados, é o aprimoramento do amor na sua maior amplitude, paciência, tolerância, tudo nós vamos aprender ali dentro. Eu não peço mais para o Senhor força, porque Ele vai me dar mais confusão de agora. Você vai arrumar a tua força. Senhor, olha, eu preciso de coragem. Agora não peço mais nem isso. Agora você fala assim: Senhor, me dê sabedoria para eu conseguir. É isso o que nós temos que ver. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na horinha certa. E Deus não macera jamais os nossos olhos. Ok? Eu agradeço. O tempo, vamos dizer assim, o texto é lindo. A nossa função aqui é despertar curiosidade. Vamos pesquisar mais. Vamos saber mais como devemos nos comportar com filhos tiranos, com marido tirano, marido eu falo, cônjuge tiranos, com essas criaturas, para a gente saber amar. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos acompanhe até em casa. Obrigada.